que eu externo para Abigail a oportunidade de estudo da noite. Confesso que quando ela me deu o tema Juventude, uma perspectiva espiritual, para muita gente aqui pode ser, é a praia do Clay, né? Para quem não sabe, eu sou coordenador de evangelização, então é o tema perfeito. E quando ela me deu o tema, eu falei, ok, muito obrigado. O dia que eu sentei para preparar o tema, eu falei, gente, é sobre jovem. E cada um de nós tem as nossas experiências e as nossas dificuldades. E particularmente eu tenho dificuldade para falar desse assunto. Por experiências pessoais, familiares, cada um tem aquela feridazinha. Mas eu sou muito grato a você, Abigail, com sinceridade, porque esse assunto me ajudou muito. Eu precisava disso. Antes da gente voltar com a evangelização de férias. Mas eu precisava disso também pela minha família e por mim. Então, muito obrigado. Nós trazemos aqui com muita humildade a divisão desse estudo singelo que fizemos. Como eu já falei das minhas dificuldades, muita gente vai pensar assim, ixi, lá vem abobrinha. Mas graças a Deus uma coisa a gente aprendeu. Quando na tribuna espírita, nunca fale de você. Então nós vamos falar hoje de Allan Kardec, especialmente do livro A Gênese. Nós vamos falar de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, no livro Liberta-te do Mal. E vamos falar de Chico Xavier e Emmanuel, do livro Consolador. 3 obras espetaculares, que me foi muito útil. Espero que seja útil para vocês também. E algumas vezes eu escuto de pessoas assim, talvez pela nossa própria dificuldade, puxa, escutei aquela palestra, não entendi nada, não guardei nada, não lembro de nada. Então eu falei assim, vamos colocar no finalzinho algumas coisinhas bem práticas para as pessoas levarem para casa e aplicar, né? Então eu pus 5 coisas. Aí eu pensei assim, mas se esquecer das 5 coisas? Então vamos pôr 3 coisas. Mas se esquecer das 3 coisas? Vamos pôr 3 palavras no final. Se eu esquecer das 3 palavras, você me lembra, eu tenho que deixar 3 palavras. Se esquecer as 3 palavras, se a gente for para casa levando uma palavra, já valeu a noite. Né? Então, quando a gente fala de juventude, uma perspectiva espiritual, a gente vai tocar um pouquinho em quem são os jovens. Né? Quem é essa juventude que a gente fala tanto? Muitos de nós já leu o livro A Gênese, naquele capítulo A Geração Nova, que a gente vai ler um pouquinho agora, e a gente pensa que esses jovens são espíritos iluminados, são espíritos preparados para o mundo novo, né? E a gente fica maravilhado com as histórias que a gente escuta. Mas será que é isso mesmo? A gente vê também tanta barbaridade, tanta coisa errada, tantos desvios, né, dos jovens, e tanta barbaridade no mundo quando a gente liga a televisão, ou vê a notícia, ou quando ele dirige pela rua, ou vai num show qualquer. Então é para a gente esclarecer um pouquinho quem é essa juventude. E mais um ponto, qual é o nosso papel frente a essa juventude, né? Qual é o papel do lar frente à juventude? E mesmo que a gente não tenha filhos, nós temos uma responsabilidade, né, para com aqueles que estão ao nosso redor. E ultimamente, a gente vai tocar também nas orientações que a espiritualidade traz para a gente. São essas 5 coisinhas, e depois as 3, e depois as 3 palavrinhas lá. Tô igual aqueles comercial de televisão que fala assim, se você comprar é por tanto, mas tem mais, você leva mais um, né? A palestra é mais ou menos assim. Tá cheio de bônus no meio do caminho. Então vamos lá, começando com a Gênesis, a geração nova, né? Vou ler letra por letra o que Allan Kardec nos fala sobre essa geração nova, no capítulo 18. São chegados os tempos, é o título do capítulo. E ele fala assim, a época atual é uma época de transição, todos nós sabemos, né? Tem até um curso aqui no centro que fala da transição planetária. Então confundem-se os elementos de 2 gerações, colocados no ponto intermediário estamos nós. Falando da época dele em 1800, eu acho que a gente ainda pode se dizer que estamos colocados nesse meio intermediário. Intermediário quer dizer entre 2 coisas. Entre a partida de uma geração
e a chegada de outra geração. É assim que essa transformação do planeta vai acontecer. Nada catastrófico, né? Nada que a gente pensa assim que vai destruir o planeta e vai sobrar meia dúzia de pessoas, não. É gradativo, tudo planejado, tudo dentro de um plano, tudo organizado, né? Então, assinalando cada geração no mundo pelos caracteres que lhes são particulares. Aí ele vai descrever os caracteres dessas duas gerações. Olha que interessante. Cabendo-lhe fundar a era do progresso, está falando dessa geração nova. A nova geração distingue-se pela inteligência e a razão geralmente precoces. A gente não reconhece isso nessa moçada que está chegando aí? Eu estava lendo outro dia sobre um jovenzinho de San Diego. Com 5 anos de idade ele começou a pintar. Hoje ele tem 13 na atualidade. E ao longo desse tempo, entre 5 e 13 anos, ele começou a fazer as pinturas e fazer leilão das pinturas. Deve pintar muito bem, por sinal, né? Porque as pinturas dele ele vendia por $130 mil cada uma. Em algumas, né? Não sei se todas exatamente. Eu sei que ele já doou mais de $1 milhão para a Unicef, por exemplo. Eu, na minha juventude, jamais ia pensar nisso, na cabeça dura que sou. Então, é de se admirar, né? Um outro jovem holandês foi viajar com o pai de férias, jovenzinho de 16 anos, foi para a Grécia. E o pai pegou o barco e foi com o barco assim mais próximo do alto mar e falou, vamos parar aqui, vamos pescar e vamos nadar. O moleque pulou no oceano e encontrou aqueles garbage patch, quem já ouviu falar, né? Aquele monte de plástico assim levado pelas correntes e o menino no meio daquilo, ele ficou horrorizado. Ele voltou para casa e falou assim, pai, nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para ficar assim. 2 anos depois, ele fundou uma organização não governamental, criou uma tecnologia que, através das correntes marítimas, ele simplesmente tem um dispositivo que a corrente marítima joga aquele lixo e vai para o barco e está limpando o oceano. The Ocean Cleaning Project, algo assim. E o menino com 18 anos fundou isso, né? Com 16 anos ele estava pensando. Se eu fosse nadar, eu ia nadar e não ia pensar em mais nada. Você vê que a cabeça é diferente, né? Só 2 exemplos básicos, né? Para quem foi no último evento da Federação Espírita, a gente viu lá jovens de 16 anos falando com uma naturalidade, com uma confiança, com uma fé raciocinada sobre a doutrina espírita, sobre a imortalidade, sobre Deus, que é de se espantar. Né? Essa é essa geração que está chegando aí. São espíritos puros e perfeitos? Vamos ver. Olha só, essa geração que a gente está falando aqui não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Então não é exclusivamente de espíritos superiores. Mas dos que já tendo progredido anteriormente, se acham predispostos. Essa é uma palavra-chave quando a gente pensar nessa turminha. Eles são predispostos a assimilar as ideias progressivas e aptos a secundar, quer dizer, a colaborar, a realizar o movimento de regeneração do planeta. Então, olha só, não falou que eles são puros e perfeitos, que eles são shielded, quer dizer, como é que eu falo? Protegidos contra os erros, protegidos contra a possibilidade de falir. Eles são predispostos. Aí, numa analogia muito simples minha, eu mentalizei esses jovens como uma esponja. Para quem lavou a louça na mão, né, que a turma agora é tudo na lava-louça. A minha filha, por exemplo, ela não quer nem tocar em esponja, né? É tudo na lava-louça. Mas para quem já lavou, já mexeu com esponja, sabe que você bota a esponja numa superfície com água, a esponja suga tudo. É como se esses jovens fossem uma esponja. Coloca essa esponja na água limpa, ele vai absorver a água limpa. Coloca essa esponja numa água suja, vai absorver a água suja. Então esse é um ponto fundamental para nós. Sejamos pais, sejamos tios, sejamos avós, sejamos evangelizadores, sejamos amigos de quem tem jovens, sejamos trabalhadores, que muitas vezes tem um estagiário que vai lá no trabalho. O nosso papel frente a eles é pensar o que a gente está oferecendo para eles. Qual é a nossa contribuição para eles?
Isso é uma coisa para pensarmos todos juntos. O que, ao contrário, distingue a outra geração que está de partida é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Por se negarem a reconhecer que existe algo superior aos poderes humanos. É o orgulho, né? Que todos nós temos aí num resquício maior ou menor. A propensão instintiva das paixões degradantes, aquela sintonia com as coisas negativas, com as coisas inferiores, com as coisas materiais, com as paixões, né? Como o orgulho, a inveja, o ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Então, são duas gerações bem distintas, né? E nós estamos aqui nesse meio. E nós temos um pouquinho de cada um. Né? Eu pensei em mim mesmo. Eu já tenho virtudes, mas eu tenho muitos defeitos ainda. É igual aquela historinha do índio Cherokee, né? Que o velho Cherokee contou uma história para o filhinho dele, que existem dois lobos, né? E um lobo mau, não da historinha do lobo mau, mas um lobo violento, né? Bravo, nervoso, e um lobo tranquilo, bom, fiel, amigo. E eles acabam entrando em conflito um com o outro. E aí ele pergunta pro netinho, qual dos dois lobos vai sobreviver a esse conflito, a essa batalha? Né? O netinho pergunta pro vô, pro Cherokee, ele fala, aquele que você alimentar. Porque o outro vai morrer de fome. E assim somos nós nesse meio, né? O que a gente está alimentando? As virtudes ou estamos alimentando os defeitos? Os vícios, acomodando nos nossos vícios ou tentando sair deles? É uma batalha difícil, né? É o que no meio espírito muita gente já entende como reforma íntima. Que a gente adora, né? Que a gente escuta em tudo quanto é palestra. E não é à toa que a gente escuta em tudo quanto é palestra. Não se deva entender, esse é um ponto muito importante, amigos. Não se deve entender que por meio dessa emigração, dessa partida desses espíritos ainda enraigados na inferioridade, que esses espíritos serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores, todos os que estão retardatários. Porque a gente já ouviu isso, a gente tem obras de espíritos que falam disso, dessa imigração, para aqueles que não acompanharem o progresso, irão para mundos inferiores para aprender a dar valor para o que tem, para contribuir com o conhecimento que tem para o progresso de outros povos. Isso é verdade. Porém, o que Allan Kardec está falando aqui é que nem todos imediatamente partirão e não voltarão mais. Por que ele está falando isso? Porque junto dessa nova geração que está vindo, parte dessa nova geração estão voltando esses espíritos revoltados contra Deus, contra a espiritualidade, apegados às inferioridades, como a última oportunidade deles, talvez, ou uma das últimas oportunidades deles, de se beneficiarem pelo lar terrestre. Eu achei interessante isso, porque ele não falou simplesmente para se beneficiarem da reencarnação na Terra. Usou-se a palavra se beneficiar do lar terrestre, que aí entra o segundo ponto que a gente falou bem no comecinho, né? Da importância do lar para nós. Antes de a gente entrar no lar, eu quero ler esse pedacinho aqui, ó. O que ele fala que eles voltarão porque muitos há que os são enraizados na inferioridade porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Lembra da esponja na água suja? Muitos desses que são assim hoje, o são porque cederam ao arrastamento dos exemplos. E os jovens estão olhando exemplo de quem? Do jovem há mais tempo. Nós. Daí a responsabilidade para cada um de nós, independente da gente ter filho ou não. Né? Olha que interessante. Nesses a casca é pior que o cerne. Então, muitas vezes, nessa turma que está aí, rebelde, a casca é pior que o cerne. Quer dizer, eles estão
iludidos, muitas das vezes enlouquecidos pelas influências do planeta, pelas suas próprias tendências, mas o cerne, mas o espírito em si não é um espírito mau. É um espírito desviado, mal guiado. Faz sentido? Vocês estão comigo? Eu achei isso um ponto importante. Que essa nova geração não é uma geração perfeita, pura. É uma geração que tem a predisposição para o bem, para o belo, né? Para as coisas espirituais. Porém, eles estão passíveis de erro, especialmente se a gente der a demonstração para eles das coisas erradas. Se a gente não der o exemplo. Né? E é difícil. É muito difícil, porque nós temos as nossas próprias falhas, né? As nossas próprias falhas. É como um instrumento enferrujado, né? Quem viveu em sítio, talvez, e já botou uma ferramenta, uma pá enferrujada perto da outra pá, a ferrugem passa de uma para outra. Pai e filho é a mesma coisa. O professor e aluno é a mesma coisa. Evangelizador é a mesma coisa. O amigo, o tio, o avô, é tudo igual. A gente vai passar para eles. Aquela história de faça o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona nem aqui, nem na China, nem em Marte. Agora, é triste a gente ver a juventude como está. Por mais que a gente saiba que o cerne não é de um espírito dedicado ao mal, mas a juventude hoje em dia está sendo bombardeada com muita inferioridade, né? Essa é a realidade. Eu tenho filho em casa e assim, acorda com o celular, vai dormir com o celular, come com o celular. Eu acho que, eu não sei, porque é menina, então ela fecha a porta do banheiro para tomar banho. Mas eu acho que ela toma banho com o celular. Eu acho que toma banho com o celular. Tá? Eu, aliás, acabei com todos os social media, porque eu tava igual. Paguei tudo, não tem nenhum. Se vocês procurarem, vocês não vão achar. Acabei com tudo. Não dá certo. Pra mim, tá? Mas eu vejo o que vem na cabeça dessa meninada é, infelizmente, coisa que raramente beneficia. Né? Esses jogos absurdos de vamos pôr um saco na cabeça e prende a respiração para ver até quanto você aguenta. E quantos aí a gente vê que morre por conta disso. Ou vamos comer sabão. Pega o pod lá da máquina e põe na boca e vê até quanto você aguenta. Umas coisas bizarras, né? Ou a questão da sexualidade mesmo. Fazendo o outro um objeto sexual sem a menor consideração, né? Irrespectível de sexo. Mas é uma baixeza, né? Tem muita coisa bonita, tem muita coisa útil em social media, mas tem muita porcaria. E a mente desses jovens, muitas das vezes, não estão preparadas para ter esse discernimento. Quanto a depressão, quanto o suicídio não acontece, né? Eu falo porque eu já passei dentro de casa. Acontece. Tem gente que fala assim, você é careta. Eu acho que eu sou careta. Mas acontece, porque aconteceu dentro de casa. Né? Então a gente fala com experiência. E eles estão expostos. Né? E o que é que a gente pode fazer? Criar numa bolha? Não, é dar o exemplo e dar a educação melhor possível. A gente vai ver algumas coisas aqui, né? A Michelle levou as meninas para um show de rap outro dia em Chicago, porque as meninas adoram rap. E eu até gosto de escutar alguns cantores, né? Mas ela ficou horrorizada. Ficou horrorizada. Havia, assim, uma minoria que era como as nossas filhas, que estavam lá para curtir, porque gostavam do cantor. Mas estava na boa. Agora, a maioria não estava nem enxergando para onde ia. Né? A Michelle viu assim, uma meia dúzia tendo overdose pelo chão, com bolsa aberta, com dinheiro, com documento, sem saber. Menina, vai saber quem é que pega uma criança daquela e desaparece com uma criança daquela. Então, uma coisa triste, assim, vibracionalmente muito carregada. Né? A Amanda está no outro show hoje também, que é diferente, mas ela tem a cabeça dela e a gente confia, e tem que confiar. Mas, infelizmente, tem uma maioria que está muito mal influenciada. Né? Às vezes até parece que muitos desses
influencers que estão por aí, muitas das vezes têm a tarefa de vir realmente usar os dons de comunicação, de expressão, de arte para o bem, e no fim muitas vezes também desandam, né? E talvez não intencionalmente acabam influenciando uma massa para as coisas erradas, né? E eu fiz até questão de olhar algumas letras de música, e até falei, Marcelo, eu vou te mandar. Eu falei assim, não vou mandar para o Marcelo, não. Porque é pesado, né? Falando de arma, de violência, de sexo, de droga, sabe? Coisas realmente que não agregam nada. E a Michelle outro dia começou a ouvir música sertaneja no carro, né? Aí eu brinquei com ela, bem, faz 3 dias que eu tô escutando música sertaneja na minha cabeça. Que música tem esse poder, né? Você escuta a música, você fica playing aquilo na cabeça, né? Então eu fiquei com aquela música sertaneja, eu fico pensando nessas músicas com esse conteúdo tão inferior, né, na cabeça. E ó, não sou santo não, eu gosto de metal, Iron Maiden, eu adoro escutar Iron Maiden, mas tem música do Iron Maiden que eu não escuto, porque é violenta, sabe, é de morte, de matar. O que isso agrega para mim? Não, eu já filtro, né? Mas esse conteúdo é um conteúdo que não ajuda, né? A juventude em si não nos ajuda, então é a realidade que eles estão expostos, né? Então, assim, 15, 20 horas por dia de bombardeio de música, social media e tal, e 45 minutos por semana de evangelização infantil. Quem é que ganha? A evangelização da juventude, né? Quem é que vence? O que registra no coração deles? Nós temos a fé que as gotinhas que a gente coloca registram. Um dia essas mensagens vão surtir efeito, mas por enquanto eles estão imersos nessa realidade e é muito difícil, né? Muito difícil para eles. A adolescência é uma etapa difícil, mas ser adolescente na época atual é muito mais difícil. Essa transição para a vida adulta, hoje em dia, é muito mais difícil. Eu tive as minhas dificuldades, fiz muitos erros, muita bobagem. Eu fico pensando o que eu faria hoje em dia. Não é fácil. No livro Liberta-te do Mal, a Joana de Ângeles e Divaldo Franco diz o seguinte: há um terrível vazio existencial no mundo, na humanidade como um todo, mas inclusive nos jovens. Quase em geral se atiram em busca de prazeres cada vez mais exorbitantes, muitas das vezes bizarros, pela perda da sensibilidade para as emoções simples e encantadoras da vida. Você convida o filho muitas das vezes para fazer um passeio. Não. Vamos ler um livro? Né. Evangelho em casa? Né. Vamos jantar na mesa e bater um papo? Você me dizer como é que está o seu trabalho? Não. Porque aquela adrenalina, né, os hormônios, aquilo tudo ali não atrai mais. Né? Eles vão atrás de coisas que excitam o cérebro, os seus desejos. Infelizmente, muitas das vezes vão buscar as drogas, vão buscar as coisas mais radicais, porque estão em busca de, como diz a Joana aqui, prazeres cada vez mais exorbitantes. Né? Não é suficiente. Mas não é só de culpá-los, né? Porque, vamos fazer uma análise sincera aqui, de 10 anos para trás para hoje, a gente não sentiu uma diferença do nosso desejo de ler? Quem falar para mim que lê tanto hoje como lia 10 anos atrás, não é todo mundo que consegue isso. Eu tenho dificuldade já. Por quê? Porque a gente ficou ali habituado a ler as coisas curtinhas, rapidinho de social media. A gente vai culpar os jovens se a gente tem essa dificuldade, né? Então, assim, só para a gente ter um pouquinho de ciência do que eles têm passado, né? A culpa é deles? Não sou eu que estou falando, é a Joana. Os jovens não são responsáveis pelas terríveis ondas de alucinação que varrem a Terra por todos os lados. Eles não são os culpados.
mas aqueles que lhes constituem modelos na condição de educadores e guias. A responsabilidade é nossa. Né? Os jovens mais tempos, os mais velhos, os pais, os educadores, né? Seja lá qual for o nosso papel como cidadão em frente aos jovens. Que varre a terra em todos os lados, mas aqueles que lhes constituem modelos na condição de educadores e guias, mais interessados em fruir resultados nefastos dos seus atos, consumistas e mentirosos, do que promoverem as gerações novas que chegam necessitados de diretrizes de equilíbrio e de orientação. Então essa turminha que vem aí, como a gente falou da esponja, eles vêm necessitados de absorver essas diretrizes, essas orientações. E o que nós estamos oferecendo para eles, né? Nós como humanidade, ou nós como pais, a gente faz a nossa reflexão individual, cada um, né? Ainda Joana de Ângeles já diz o seguinte: a atualidade espiritual do planeta na fase de transição caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam missionários do bem para contribuir com essa transformação. Isso é fato. A fim de apressarem o processo evolutivo. Então tem muitos que vêm com missões realmente para contribuir. Ao tempo que outros, ainda aferroados ao mal, se despedem da oportunidade, igualmente renascendo para terem a última chance no lar terrestre, que a gente falou agora há pouco. Então muitos vêm com uma missão de contribuir, mas muitos já vêm desorientados, com uma última oportunidade de absorver algo bom. Então por isso que a gente vê essa mistura entre a população jovem, né? Uns, como o jovem da Holanda, preocupado em limpar o oceano, fazer alguma coisa de bem para o mundo, né? E tantos outros exemplos que a gente vê por aí, e outros, muitas vezes, preocupados consigo mesmo, como eu, que só pensava em nadar, né? Ou, infelizmente, outros que pensam em ir para uma escola e atirar em todo mundo. Essa é a dualidade que a gente vive, né? E por que o lar? Chico Xavier e Emmanuel falam para nós que o lar é a primeira escola de cada um de nós. E tem um papel de ensinar, de educar. Não muitas das vezes como nós pais pensamos que a educação é do cérebro. Não, meu filho, você tem que fazer um college, um PhD. É importante? Claro que é importante, mas esse é o principal. E se o filho falar assim, não vou fazer faculdade? Ok. Não quer fazer, não faça. Mas a educação moral é em primeiro lugar, é a educação que Allan Kardec fala pra gente. O verdadeiro significado da educação é a formação de hábitos benéficos, positivos, né, que elevem o ser humano. Então essa é a educação em primeiro lugar para o lar. Porque a educação intelectual a gente encontra nas escolas, em grandes universidades, nas empresas. Mas a educação moral é algo raro. É algo raro. E muitas das vezes nós pais, principalmente aqueles que cresceram numa família talvez muito rígida, a gente pensa em dar a liberdade para os nossos filhos que talvez nós não tivemos. Então, a gente já ouviu de pais que disseram assim, não, eu não levo meu filho para igreja nenhuma, não levo meu filho para a igreja católica, para a evangelização espírita, porque eu quero que o meu filho tenha a liberdade e que quando ele crescer ou ela crescer, ela vai escolher a religião. Aí tem uma pergunta no livro Consolador, número 113. Os pais espíritas devem ministrar a educação moral, a educação evangélica dos filhos, ou devem deixá-los a pretexto da liberdade para que eles escolham a sua religião, os seus princípios morais, a sua filosofia quando crescerem? E Emmanuel responde assim: o período infantil em sua primeira fase, que a gente, muitos de nós já sabem, em torno de 7 anos, é o mais importante para todas as bases educativas, que é onde essa esponja absorve o máximo do que a gente alimenta a eles, né?
Mas os pais espiritistas cristãos não podem esquecer dos deveres e orientação dos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa de luta terrestre deve ser encarada com indiferença. Isso é um alerta para nós. A pretexto de que a criança se desenvolva com a maior liberdade, pode dar ensejo a graves perigos. Já se diz no mundo que o menino livre é a semente do criminoso. Gente, o Consolador Chico Xavier, Emmanuel, questão 113, tá? Eu estou lendo aqui palavra por palavra. A própria encarnação não constitui uma restrição para nós? É o que Emmanuel pergunta. Nós não estamos aqui, muitas das vezes, submetidos a expiações, né? Ou limitados às nossas experiências. Nós não temos a liberdade completa. Então, muitas das vezes, deixar essa escolha para os filhos, como diz Emmanuel aqui, qualquer indiferença nesse aspecto pode conduzir a criança a prejuízos religiosos de outros. Então, no pretexto de dar a liberdade a eles, a gente expõe a esses jovens a caírem nas armadilhas de outros. Quantas barbaridades não existem por aí? Quantas seitas e cultos, né, que abusam psicologicamente, mentalmente, fisicamente das pessoas, financeiramente das pessoas. Quanta barbaridade tem nesse mundo. A gente vai deixar de ensinar para os nossos filhos a direção correta? Ainda que eles escolham uma outra religião no futuro, não há problema algum, mas que eles tenham essas bases. Na evangelização, um dos nossos principais objetivos é ensinar essa turma a pensar. A gente fala do catolicismo, a gente fala do judaísmo, a gente fala dos ateístas, dos materialistas, a gente fala do espiritismo, para que a gente aprenda a respeitar todo mundo. Mas a gente também fala das armadilhas que estão por aí. E a gente, inclusive, encoraja eles a não acreditar em nós. Já viu isso, o evangelizador falar para os jovens? Não acredite no que eu estou falando. Use a sua inteligência. Porque se a gente não ensinar eles a pensar, quem é que vai? Foi-se o tempo de enfiar conhecimento goela abaixo. Isso não leva a lugar nenhum. Essa geração nova precisa usar o raciocínio, né? E já disse Allan Kardec que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós vamos temer o quê? Pergunta, a gente não deve temer pergunta, a gente não deve temer dúvida. Às vezes a gente pergunta, você acredita em Deus? Não. Ok, vamos conversar. Ninguém vai recriminar por não acreditar em Deus, né? Quem de nós já não passou por lá? Então isso é importante, nutrir o coração infantil da criança e do jovem com bondade e com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem, para aquele que errou numa encarnação passada, a porta larga das experiências nessa encarnação para novos erros. Então daí, meus amigos, a importância do lar, da educação moral, do exemplo no lar, para os que são espíritas, obviamente, do evangelho no lar, trazer os jovens, as crianças para a evangelização, isso é de suma importância. A escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação. Por que na questão 112 ele toca nisso? Porque algumas perguntas estão falando aí do ataque nos lares, dos conflitos nos lares, da falta de diálogo nos lares, muitas vezes da falta de fé nos lares. Quantas famílias ateístas, né? Eu vejo as minhas filhas, né, elas têm as amigas, são adoráveis. E outro dia chegou uma para mim e falou assim, olha, todo mundo fala em Deus, mas eu não acredito em Deus. Por que você acredita em Deus? E a gente bateu um papo com ela, eu percebi que ela estava refratária, mas eu ouvi, né? Eu tive um bate-papo com ela. São jovens que não têm nenhuma base em casa, mas estão começando a pensar. Aquela intuição de espírito imortal começa a falar na adolescência.
E é a hora que a gente tem que alimentar. Infelizmente, muitos deles não têm para onde buscar aquilo, né? E por isso que se fala que para renovar os lares, a única fonte de renovação é o Evangelho. E um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo, de Jesus. Essa é a fonte principal. E às vezes, né, refletindo nós em casa, muitas das vezes pisamos no tomate e passamos às vezes mais de uma semana, 2 semanas sem fazer evangelho no lar, né? E entre nós, muitas das vezes com os jovens de casa, a gente sempre está errando, né? Mas o importante é a gente refletir e seguir em frente, né? Essa é a recomendação. E para renovar os lares, como é que a gente faz isso? Aqui vem as 5 coisas que eu falei para vocês, né? Que está na questão 189 também do livro Consolador. 5 coisinhas difíceis, viu? Principalmente para quem é pai e mãe. Desde os primeiros anos, ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando as atitudes, consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Então tem que ter limite, né? E tem metodologias pedagógicas mal compreendidas, onde tanto professores como pais acham que não pode ter limite. Michelle, de novo, tô pegando no seu pé hoje, né? Vou escutá-la em casa. Michelle foi professora por muitos anos, trabalhou em daycare, né? E aí trabalhou na escola Montessori, que é famosa pela questão da liberdade de expressão das crianças, e o pessoal leva isso ao extremo. E eu lembro uma vez ela contou uma historinha que chegou na hora do recreio, do intervalo, crianças de 4 aninhos, 3 aninhos, todo mundo sentou em volta da mesa e a professora lá trouxe uns snacks para eles. Trouxe cucumber, pepino, né? Depois o pratinho assim, e um pratinho para os meninos, você falou, vamos repartir. Aí chegou um menininho que pegou o pote inteiro de pepino e fez assim, ó, jup, no prato dele. E pôs o potinho vazio assim para os colegas. A professora chegou, menino, você não pode fazer isso aqui é para todo mundo. Ele virou para a menina, 4 aninhos. A minha mãe está pagando, então eu não me importo. E o que a pessoa do daycare fez? Nada. A Michelle levou uma bronca uma vez de um pai porque ela falou a palavra não para uma criança. Foi chamada na diretoria, falou assim, olha, a próxima vez que você falar não para o meu filho, eu vou te processar e vou tirar meu filho dessa escola. Sabe? N-A-O. N-A-O. Não fale não para o meu filho. O que vai virar essa criança? Né? Então, assim, precisa de limite, né? Nós precisamos de limite, quiçá uma criança. Segundo, deve sentir os filhos de outras mães como fossem os seus próprios filhos, sem guardar a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os outros. Esse é difícil, hein? Vai falar do filho de um pai e de uma mãe para o pai e para a mãe, que seu filho fez uma coisa errada. Sobe no tamanco, né? Ou dá o tamanco na sua cabeça. É difícil aquele que realmente tem a capacidade de dar um passinho para trás e falar assim, o que aconteceu? O que meu filho fez, né? A gente sempre acha que o nosso filho é o mais importante, é o melhor, é o mais inteligente, que merece tudo. E ao contrário, ó, sinta o filho das outras mães como se fossem os seus próprios filhos. O que é isso? Faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. Imagine se cada pai e mãe fizesse isso. Já seria uma transformação no planeta, né? Por isso que você falou não. Exatamente. Quase perdeu o emprego. 3. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará de energia quando seja necessária no processo de educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e diversidades dos temperamentos. Então, a energia, né? É usar amor, mas quando precisar de energia,
tem que usar energia, como Paulo de Tarso falava, né? Sim, sim, não, não. E ponto final. Outro dia lá em casa, minha filha trash the car. Tinha as garbage para todo lado. Eu virei para ela e falei assim, 1 semana sem o carro até você limpar. Mas pai, 1 semana sem o carro. Nunca mais sujou o carro. 4. Ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. São difíceis também, né? Ensinar que a dor é respeitável, porque a gente quer que os nossos filhos não sintam dor, não sofram, a gente quer abstê-los de qualquer dificuldade. Imagine quando eles crescerem e a gente já não estiver mais aqui e eles tiverem a própria vida deles, será que eles vão viver sem ter dificuldade, sem ter dor, sem ter tristeza, decepções, né? Angústias, depressões? Eles vão passar por dificuldades. É um planeta de provas e expiações. Então o que é melhor? É a gente falar a respeito, né, e refletir com eles as dificuldades das dores e fazer com que eles aceitem muitas vezes as dificuldades, as decepções, as frustrações. É algo difícil, né? E falar em desperdício, então, não vou nem falar, senão vou perder o horário. 5, o último aqui. Esse aqui também é complicado, ainda bem que é o último. Ainda bem que essa lista não foi muito grande. Nos problemas da dor e do trabalho, de provação e de experiência, não deve se dar... meu tempo está acabando. Nos problemas da dor e da experiência, de provação e da experiência, não se deve dar razão a qualquer queixa dos filhos sem exame desapaixonado e meticuloso das questões. These kids. Vou repetir, viu? Essa aqui é difícil, né? A gente vê em filme, né? O pai e mãe que vai na escola reclamar que alguém bateu no filho, né? E o filho é aquele capetinho assim que espancou o outro moleque, mas ele fala pro pai e mãe, ele me bateu. Aí vai lá e dá aquela bronca no diretor da escola porque o colega bateu no filho, né? Mas nunca foi capaz de parar e pensar assim, será que realmente bateram no meu filho ou ele começou e espancou o outro? Então o que está falando aqui é analisar desapaixonadamente essas histórias que a gente recebe dos nossos filhos, né? Porque muitas vezes eles estão fazendo-se de anjinhos e quem está errado são eles. E é difícil para um pai e a mãe pensar isso. O que normalmente a gente faz? A gente cai feito um patinho nas histórias, né? Não é? Compra de primeira, compra de primeira. E para encerrar aqui, gente, olha, a gente faz evangelho no lar, traz a evangelização, dá limite para os filhos, analisa as atitudes deles, a gente dá o melhor exemplo possível, a gente faz um esforço danado para fazer a nossa reforma íntima e dá tudo para trás. E dá zebra. Né? Pode pensar o pior que pode acontecer com o filho. Eu tinha projetos para o meu filho se formar e ser um doutor e não quer nem estudar. Eu tinha um projeto para o meu filho ser uma pessoa honesta e virou um criminoso, um bandido, um drogado. Isso arrebenta com o coração de qualquer pai e mãe. Mas eu fiz tudo o que eu podia. Onde é que está a justiça divina? Por que eu mereço isso? O que adiantou eu fazer tudo isso? Né? Quando a gente vive esses momentos, a gente se sente o pior dos piores, a gente se sente culpado e a gente se pergunta o porquê, a gente se revolta e a gente não aceita. É muito difícil quem vive isso, né? E essa questão 190 aqui nos traz justamente isso. E quando a coisa degringolou de vez, dá para ter esperança? Há esperança, né? Lembrando da conversa do Marcelo outro dia, se há esperança para a humanidade, right? Né? Quando a gente faz tudo pelos filhos e deu tudo para trás, há esperança. A questão é essa.
190, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis e impermeáveis a todos os processos educativos, como devemos proceder como pais? Depois de movimentar todos os processos de amor e energia no trabalho e fazer tudo que a gente tinha que fazer, todo o sacrifício que a gente fez, se eles se mantêm incorrigíveis, devemos compreender que devemos confiar na providência divina, entregar para Deus. Porque Deus não abandona ninguém. Apesar da gente achar que um indivíduo está perdido, né? Esse está perdido, está no fundo do poço, não está abandonado. Jesus falou para nós, né, que nenhuma ovelha se perde sem que o pastor vá atrás e traga de volta. Então, o filho, o amigo, o vizinho, o sobrinho, o neto, a gente pode achar que está no fundo do poço, mas Deus está junto com ele. E tem esperança. Talvez não no curto prazo que a gente queira, porque Deus tem um plano para cada um de nós, né? Para que a gente desfrute de uma felicidade que a gente ainda não conhece. Mas é um plano de longo prazo, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, dependendo da nossa vontade. Mas voltando ao ponto aqui, entregar para Deus, porque a manifestação divina vai chegar através de dores e provas difíceis, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então é entregar, deixar que a vida traga as experiências para que eles aprendam por si, porque eles já não escutam mais os pais, os mentores, os tutores, os professores, os evangelizadores. Então aí eles têm que aprender por si só. Né? Na linguagem popular, bater a cabeça na parede. Até que doa o suficiente para falar assim, esse aqui não está me levando a nada, é melhor eu parar de bater a cabeça na parede. Então eu achei muito importante isso aqui, porque muitas das vezes a gente chega nesse ponto e a gente perde a esperança. Mas a mensagem é que a gente não perca a esperança, né? A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Não é interessante isso? A dor consegue penetrar aonde o amor não consegue. Por mais que a gente faça tudo, muitas das vezes o indivíduo precisa passar pela dor para despertar e conseguir caminhar. Por conta própria. Porque a gente não tem como fazer os filhos de marionete, né? Esses jovens aí são espíritos imortais, talvez alguns mais velhos que nós, espiritualmente falando. Né? Quantas encarnações já tiveram? A idade do corpo físico é muito diferente da idade do espírito. E essa lição é difícil, porque nós pais resistimos até a última hora, a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar para falar assim, vou entregar para Deus. A gente insiste, eu vou consertar. Deixa eu fazer assim, vou consertar, não deu. Deixa eu fazer assim, vou consertar, não deu. E a gente tenta, é a missão do pai, né? E a gente muitas das vezes se estraçalha. Mas tem um ponto, olha só, para concluir. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se necessário que os pais estejam revestidos de suprema resignação. Suprema resignação. Né? E a gente aprende que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. É falar assim, ó, eu fiz tudo que eu pude. Deus, por favor, toma conta. Que eu já não sei mais o que fazer. E esse ponto é o ponto que a gente começa a quebrar o nosso orgulho. Porque a gente acha que a gente é capaz de resolver. Eu resolvo tudo no trabalho. Eu resolvo tudo para todo mundo. Por que eu não vou resolver o problema do meu filho? Ou do meu sobrinho? Ou do meu neto? Ou do meu aluno? Ou do meu evangelizando? E a vida nos ensina, né? Todas essas experiências. Para que a gente tenha um pouquinho de humildade também. E
Eu sei que eu falei demais, a gente chegou no finalzinho aqui, mas eu vou falar para aqueles que deram uma cochilada, porque eu tenho o poder de fazer as pessoas dormirem, né? Às vezes eu estou conversando com a Michelle e ela acaba dormindo com eu conversando. É ao contrário, né, velho? Ao contrário, ela tá falando comigo, eu durmo. Mas eu tenho esse poder. Então, para aqueles que deram uma cochilada aí, não lembra nada do que eu falei. Marcos, como é que eu ajudo essa juventude, principalmente os que estão dentro de casa? 5 coisas foi muito, eu não dou conta. 3, ok, 3 coisinhas. Voltemos a nossa atenção para a nossa reforma íntima. Se a gente quer ajudar os jovens, que a gente se melhore. Né? A Abigail outro dia lembrou da analogia do avião, né? Se acontecer a despressurização, põe a máscara primeiro em você antes de você ajudar o outro. Então, queremos ajudar a juventude, vamos tentar tirar um pouquinho da ferrugem que tem na gente para a gente não passar para eles. Então, esse é o primeiro. Segundo, reflitamos se nós estamos fazendo o necessário para a educação moral das nossas crianças. Vamos trazer para a evangelização, vamos falar de espiritualidade, vamos lembrar deles que eles são filhos de Deus, vamos lembrá-los que eles são imortais, que a morte não existe. Independente de religião, se eu não quiser ser espírita, tudo bem. Mas que eles saibam que eles são mais do que carne e osso. E reações químicas dentro da cabeça. Isso é o maior presente que a gente pode deixar para qualquer jovem. Porque muitos não sabem disso. E muitos estão buscando a porta do suicídio porque acham que o suicídio acaba com tudo, resolve todos os problemas. E é só o começo, né? E a terceira e última, trabalhemos a nossa fé, para que a gente tenha a certeza que Deus está sempre nos sustentando, né? Por mais que a gente ache que não tem solução, sempre tem solução. Marcos, eu dormi até nas 3 coisas que você falou. Então são 3 palavras. Se tiver 3 coisas da palestra que a gente falou de juventude hoje, gente, oremos para os nossos jovens. Tanto os jovens há mais tempo como os nossos, né? Que a gente ore uns pelos outros, porque cada um de nós tem os nossos dramas privados que a gente não sabe, que a gente ore uns pelos outros, mas principalmente que a gente ore pelos jovens, por aqueles que estão aparentemente no caminho certo, por aqueles que estão aparentemente no caminho errado, não importa. Oremos, é a nossa contribuição, né? Se a gente esquecer de tudo que eu falei hoje, oremos.